Série Mossad, 52º capítulo. Ao comentar um vídeo dessa semana, um aluno disse assim no Facebook: as igrejas históricas receberam apoio da maçonaria. É isso? Não, muito mais do que isso. As igrejas históricas? Apoio? A igreja evangélica precisava nascer, crescer, e para isso precisava da liberdade religiosa. Quem mandava no Estado era a igreja católica, de quem eles diziam estar reformando. Porém, não só recebeu apoio, mas a maçonaria e outras sociedades inglesas, eu estou falando de maçonaria azul, são o próprio protestantismo, como vimos nessa série, e o que difere da maçonaria científica, assim como é no espiritismo. Vou explicar. Existe uma intolerância religiosa muito grande por parte dos governos de direita, como o Bolsonaro, às religiões afrodescendentes. Por exemplo, a questão da nova esposa do Lula e sua ligação, na visão dos evangélicos, com o espiritismo e com o demônio. A Michelle explora isso nos cultos, o que é pregação do ódio e desconhecimento absoluto. Mas quando a gente fala em candomblé, quando a gente fala em umbanda, a gente tem que entender que existe espiritismo comum, espiritismo baixo, espiritismo científico. Então veja, você tem o espiritismo baixo dos terreiros, e aí vai cada vez mais baixo, e você tem o espiritismo científico, que é o espiritismo dos livros, da ciência, do entendimento, da mesa branca e do Allan Kardec. O kardecismo difere dos terreiros, certo? Mas na mente dos incautos é tudo igual, é tudo uma coisa só, e eles nem conhecem e nem sabem. Isso é muito importante porque também na maçonaria a gente tem a mesma coisa. Maçonaria científica e maçonaria baixa. Tem maçom ligado à magia e maçom não ligado à magia. E na verdade, tudo é magia. Vai muito além. O X, por exemplo, vai além. O X conhece a dualidade de Deus, né? São dois deuses lutando? Não. É isso? Não. Ah. Educare. Uma moça não quer nada sério com um rapaz. Só quer tê-lo sexualmente por alguns momentos. Mas principalmente a influência que ele pode dar, status, poder e dinheiro. Assim nasceu a Igreja Americana Metodista em 1750. Entre eles, favores e prazer. Favores e prazeres. Mas para o público, nada de exposição, fotos e stories. Só dizem, temos uma boa relação. Você entra no site da Metodista Presbiteriana, você lê lá, temos uma boa relação. Mas não somos um casal. Ah, você entendeu a metáfora? Sim. O que mais tem é a menininha que gosta do menininho, porque o menininho é rico. Aí a menininha é assediada pelo rapaz que diz assim, vamos colocar uma foto de nós dois se beijando na internet? Ela, exposição não, é só aqui, nós dois aqui, escondidinho. Por quê? Porque assim é a igreja evangélica, só no escondidinho. Nós não somos um casal, nada de compromisso, nada de aliança, só os favores que você pode me dar. Você está entendendo ou não? Sim. Fornicam com o poder. Quem que falou isso? Com o dinheiro. Ela deita, aproveita, mas diz ser ainda igreja. Quem falou isso foi Jesus, lá em Apocalipse 16, 17 e 18, que aliás é o contexto aqui dessa série. Apocalipse 17, começa no 16, termina no 18, que vocês conhecem como Babilônia. Quem é a Babel, a Babilônia? A mulher que fornicou com os reis da terra. Você sabe o que é fornicare? Vem de forno. Vem de aquecer, dormir junto. E aí, dorme junto e fica quentinho. É isso que a igreja faz. A igreja, ela fica aquecidinha com o hermetismo,
Mas para os fiéis, quando acontece, aí o Malafaia vem a público, como semana passada, no episódio da eleição, coisa que a gente nunca viu na vida. O Malafaia, junto com todos os outros pastores, fazer o quê? O Cláudio Duarte dizer o quê? Nós não temos nenhuma relação. Nós não acreditamos, isso é normal, maçonaria não, mas não. Você está entendendo? Sim. É a menininha que não pode falar, que está tendo relações, que não quer assumir o casamento, a relação. Mais grave ainda, historicamente, eles precisam da magia e a condenam. Se eles assumissem, não pecariam. O que é que diz o texto áureo de Romanos 14? Aquilo que a consciência não aprova é o pecado. O pecado é o erro. O que é errado? A hipocrisia. É a hipocrisia que é errada. É a hipocrisia que condena. Eu tenho assistido agora por último a série The Last Kingdom. E tem uma cena do rei e seu filho precisando da magia, da sabedoria. Você sabe que magia significa sabedoria. E feitiçaria significa farmácia. Quem era Nostradamus? Um farmacêutico. Farmacon. Farmacon na Bíblia é feitiçaria. Quem é que criou as folhas, as ervas que podem ser medicinais? Quem? Deus. E quem criou os venenos? Deus. Então tenta entender o seguinte. Num determinado momento, o rei Alfredo precisa muito de ajuda. Porque ele está defecando, evacuando sangue. Uma doença que ele tinha, embora fosse um jovem. E o seu filho está para morrer. Padres orando, missa, crucifixo, sinal da cruz, tudo que fosse possível. Você sabe que rei precisa de um filho herdeiro vivo, né? Sim. Saudável. E estava não só ele doente, como o filho, o homem doente. Olha a situação. Ele usou todos os recursos. Aí tinha lá uma menina tida como rainha bruxa, rainha das trevas. E ela era, na verdade, ela só conhecia. O que significa magia? Conhecer. O conhecimento que ela tinha das ervas, do barro, da argila, das folhas, mas não podia fazer milagre. Tanto que no caso do filho dele não tinha mais o que fazer. Mas deram um jeito lá e melhoraram as coisas. A mulher dele ficou desesperada. Aquela coisa, se cura, tá bom. Nem agradecimento direito tem. Se não cura, morre porque é mulher e porque é bruxa. Meu Deus do céu. É feiticeira. Nossa. Matou o filho do rei, tá entendendo? É loucura, gente. Não sei se vocês conseguem entender, mas essas séries mostram muito bem. Para você entender bem isso, ainda não inspirou? Entra lá no meu Stories, Aqui o Oficial, e também Instagram Filosofia X, e vê lá. Eu coloquei uns trechos do filme. Ou assiste a série. Por que essa série tem a ver com o que eu estou falando? Porque é isso aí que eles fazem. Estão ali os protestantes, os evangélicos, os católicos, condenando. Mas em último recurso eles precisam. Sabe quantas vezes os reis católicos e evangélicos precisaram da magia para socorrer uma mãe, um filho? Sabe quantas vezes? Inclusive a família Romanov, que era muito cristã e que também precisou do Rasputin e sua magia. E teve uma vez que nem o Rasputin adiantou. Tiveram que ir aonde? Numa bruxa para resolver os seus problemas. Está entendendo? Mas escondidinho. A igreja não pode saber, o povo não pode saber. Quer ver outro caso? A série dos Templários. Também uma situação gravíssima que tiveram que ir lá numa feiticeira para resolver. Você já viu? Quantas vezes você já viu essa cena em filmes? Em séries? Escondidinho, tem que ir lá na feiticeira, porque só a feiticeira que resolve. Mas por que será que a feiticeira resolve? Você sabe quantos evangélicos também que tem dor aqui, dor ali, não resolve de jeito nenhum, mas daí vai numa curandeira, resolve na hora. Faz uma simpatia, resolve na hora. Por quê? Eu já vi evangélico que fez campanha a vida inteira, voto, dízimo, não resolveu. Foi numa cirurgia espiritual, escondido, espírita, e resolveu. Por quê? Eu não estou apoiando nada, nem falando nada. Eu só estou mostrando para vocês a hipocrisia. Hipocrisia. Se a presbiteriana, com o pastor James Anderson, já tinha feito a constituição da maçonaria, agora vamos lá no surgimento da igreja metodista. Assim como toda a catedral presbiteriana,
Olhe para as principais catedrais metodistas. Coloca aí agora, Methodist Church, coloca aí. Não precisa viajar ao mundo, só colocar na Google. Você vai ver que são réplicas de lojas maçônicas. Certo? Certo. Então não é só um apoio. Não. Que igreja é essa que recebe um apoio e constrói uma igreja com conhecimento esotérico, né? A própria cópia, né? Um grupo de estudantes da Universidade de Oxford, sob a liderança de John e Carlos Wesley, no intuito de renovar a fé evangélica anglicana. Mas é claro, vocês só conheceram o John, não conheceram o Carlos. Assim como os Illuminati, os irmãos Wesley criaram o Clube Santo com um método de santidade. Igual os Illuminati. Então os Illuminati eram o quê? Os puros, os sagrados, os perfeitos. Os perfeitos que precisam de 3 graus para chegar lá. Depois foi crescendo o número de graus, 13 graus, para chegar lá. É normal. Na verdade, tudo isso é baseado no quê? Na vida. Coluna vertebral, 33. Ascendência em degraus é normal. Como, por exemplo, o tempo. Nós temos fases da vida, não temos? Criança, adolescência, é normal. É baseado em cosmologia de Deus. Até aí tudo bem. O problema não é esse. O problema está sempre na ideia de formar um grupo santo. Nós aqui, embora o X signifique perfeito, ninguém aqui prega estereótipo de santo. Ninguém entre nós prega que quando terminar a Universidade X, vocês vão ser santos. Vão ser santos? Não. Pelo contrário, nós ensinamos que santidade é justiça. E justiça não se adquire nos graus da Universidade X. Pode ter um entendimento. Justiça é o que nós precisamos fazer, que eu vou fazer aqui no final hoje. Eu ia fazer na GT, mas vou fazer no final de Mossad. Hoje eu vou fazer uma justiça aqui para o Papa Francisco. Hoje eu vou defender o Papa. Vocês vão entendendo, só no final. O ex, uma pessoa, um santo no original é sinônimo de justo. Quem vai herdar os céus? Os justos. Você sabia que o nosso reino é reino de justiça. Onde você vê injustiça, você tem que lutar. Você não pode deixar ninguém ser injustiçado. O nosso reino, senhores, é combater injustiças. Um ex não fica quieto ao ver alguém ser injustiçado e diz: o problema não é meu, o problema é seu.